Boa noite novamente, principalmente para aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais neste momento, pela transmissão. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Abacuque. Esse vai ser o estudo, a mensagem, o texto base da mensagem dessa noite. Abacuque, capítulo 1. Agradecer a presença de todos, aos nossos convidados pela primeira vez. Sejam bem-vindos, tá bom? Sintam-se à vontade. Abacuque, capítulo 1, versículo 1 em diante. Nós não vamos dar início já neste texto. Primeiro, eu quero ler com os irmãos alguns outros versículos para podermos entrar nesta passagem de Abacuque. O primeiro que eu quero ler com os irmãos é 2 Timóteo. O irmão Hector vai transmitir para nós aí. 2 Timóteo, quem puder acompanhar na transmissão, na transparência. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Paulo dizendo a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Características de um cenário bem ruim, não é? Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 4. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Um cenário nada bom. Nosso próprio Senhor Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam esfriar, a fé de muitos iriam esfriar. Por isso que nós vemos, inclusive, Pedro falando, há muitas dúvidas, há muitos questionamentos. Cadê o Pai que iria vir? Porque as coisas permanecem desde como foram da criação. Em Abacuque, chamo a atenção dos irmãos sobre uma mensagem que nós podemos obter muita ajuda, principalmente nos dias atuais. Nós vamos ali, desde o primeiro versículo, que as coisas iriam de mal a pior, tempos trabalhosos. E muitas vezes nós podemos questionar: por que Deus não faz alguma coisa? Por que Ele não age em meio a tudo que está acontecendo? Antes de vir para o culto, eu estava olhando as redes sociais e vi que neste momento estava tendo uma rebelião em um dos aeroportos na Rússia. Vários palestinos tentando matar judeus, porque havia acabado de chegar um avião de Israel na Rússia e vários palestinos invadiram o aeroporto para matá-los. E nós vemos que a história é essa, né? O caminho é esse. E por que Deus não faz alguma coisa? Abacuque 1 e 11 vai nos mostrar como dar sentido à vida neste mundo. E nós podemos obter uma ajuda muito prática, examinando de perto uma conversa que esse profeta Abacuque teve com Deus.
Nós precisamos do Senhor e é o tema da nossa mensagem de hoje. Precisamos dele. Pergunto aos irmãos, então, para dar início à mensagem. Deus tem algo a nos dizer sobre como responder à constante piora do mundo? Ele tem algo a nos dizer sobre essa constante piora do mundo? Amém. E nós cremos que Ele tem. Onde nós podemos ouvir essa mensagem? Na Palavra de Deus. Ao abrir a sua Palavra, nessa sessão muito importante, muito relevante, os profetas do Antigo Testamento, homens como Isaías, homens como Jeremias, Ezequiel, Jonas, Malaquias, ajudaram o seu povo a compreender os tempos da perspectiva de Deus. E sempre diziam esses homens, assim diz o Senhor. Constantemente esses homens diziam, assim diz o Senhor. E assim anunciavam. Mas eles fizeram num mundo político, num contexto histórico, profetas, reformadores, e a palavra de Deus era um único livro didático para esses homens. Era a única coisa que eles usavam para anunciar, para falar ao povo. Eles constantemente olhavam para trás, olhavam para a lei que Deus havia dado a Moisés no século XV a.C. e exortavam o seu povo a viver em obediência. Eles eram homens de grande paixão, tanto por Deus quanto pelo seu povo. Sem dúvida, eles compreenderam o coração de Deus, mas eles também compreenderam a época em que eles viviam, todo aquele contexto. As mensagens que eles transmitiam eram mensagens relevantes, mensagens oportunas. Eles pregavam à luz dos acontecimentos atuais. Isaías, por exemplo, no século 8 a.C., nós vemos Judá tinha uma coligação com Israel e a Síria, que estava respirando no pescoço deles, e o rei de Judá estava pensando em fazer uma aliança política com uma nação perversa, que era a Síria. Fazer uma aliança política com uma nação perversa, que era a Síria, pedindo ajuda. Isso só fazia sentido para eles naquele momento. Por quê? Porque se você tem um valentão mexendo com você, qual que é o nosso instinto? Vou tentar me ajuntar com esse valentão. Mas o profeta Isaías dizia, não faça isso. Não faça isso. Não confie no homem, confie no Senhor. Foi uma mensagem oportuna e até política para aquela época. O profeta Daniel também, certamente, transmitiu uma mensagem relevante. Na verdade, esse profeta, ele entregou a palavra de Deus a reis poderosos, como Nabucodonosor. Oséias foi um profeta que viveu em uma época em que Israel ele estava mais interessado no prazer do que na santidade. Amós também viveu tempos assim. E ambos os profetas repreendiam o povo pela sua desobediência, alertando sobre o julgamento que iria vir. Ageu, outro profeta que vivia numa sociedade, mas com prioridades confusas. Eles não sabiam a que dar mais valor. Então, Ageu desafiou-os sobre isso, sobre essas inconstâncias. Como vocês podem dizer que não tem tempo para a casa de Deus, se tem tempo para reformar a própria casa de vocês? Então nós vemos que os profetas eram homens que conheciam a Deus, conheciam a palavra de Deus e conheciam os seus tempos.
E eles não mediram palavras ao exortar as pessoas a se alinharem, a fazerem a vontade de Deus. Nem deixaram de explicar as consequências inevitáveis das recusas, das desobediências. Os profetas eram homens que estavam na brecha. Na verdade, eles preenchiam a lacuna entre Deus e os homens. E nós precisamos de uma voz profética hoje, irmãos. Neste mundo, os profetas podem nos ajudar a compreender os acontecimentos mundiais. A propósito, os profetas eles não transmitiam uma palavra popular. Pelo contrário, eles não transmitiam palavras que faziam cócegas aos ouvidos das pessoas. Eles diziam o que era necessário para que aquelas pessoas ouvissem. Embora talvez não seja isso também o que nós queiramos ouvir. Nós poderíamos buscar orientações em vários profetas no Antigo Testamento, mas há um que tem uma mensagem particularmente relevante para nós. E seu nome é Abacuque. Pergunto a você que está aqui. Você já assistiu ao noticiário e já se pegou perguntando por que Deus não faz alguma coisa, né? Está muito grave as coisas que vêm acontecendo ao nosso redor, muitas vezes. Por que Deus não faz alguma coisa? E se você já se perguntou isso, você está em boa companhia. Muitos se perguntam isso. Foi assim que Abacuque se sentiu. Essa passagem nos mostra como dar sentido a esta vida, neste mundo. E podemos então obter uma ajuda prática, examinando de perto essa conversa. O livro começa no versículo 1 de Abacuque. Começa dessa forma, o versículo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Abacuque, irmãos, ele teve uma luta nas suas mãos. Uma luta interna. Nós precisamos antes entender o porquê dessa luta. Abacuque, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Ele ministrou no século 7 a.C. E ele escreveu este livro em algum momento entre 612 e 606 a.C. E foi um período extremamente explosivo na história de Israel. Eu creio que muito pior do que está acontecendo hoje. Um período muito explosivo. O que estava acontecendo? A história é, primeiro, Josias promoveu reformas. Foi um homem que promoveu reformas. Houve reformas espirituais que, infelizmente, tiveram vida curta. Não durou por muito tempo. Então, houve reformas econômicas que resultaram num período de paz e prosperidade para o povo. Mas esses dias de prosperidade terminaram rapidamente quando o faraó Neco ele subiu para ajudar os assírios a combater os babilônios. Então Josias atrapalhou. E o que aconteceu? Foi morto. Foi morto. O filho de Josias, Jeoacás, ele foi levado cativo e Jeoaquim foi colocado no trono de Judá. E Jeoaquim, ele era um rei perverso. Um rei perverso. E na verdade, esse rei rasgou o rolo da palavra de Deus, que lhe foi dado pelo profeta Jeremias. O país, então, desceu moralmente, quase que para a noite, para o dia, para o abismo. As pessoas, não surpreendentemente, começaram a sentir grande estresse, grande ansiedade. E além do mais, havia, como nós dissemos, um valentão no quarteirão. Havia 3 potências mundiais. O Egito, que também estava já em declínio. Havia a Babilônia, que estava ganhando impulso. E havia os assírios, que também estavam em declínio. Então a Babilônia derrotou a Síria para se tornar
o rei da colina no Oriente Médio. Que cenário de destruição. E este é o mundo que Abacuque viveu, que Abacuque ministrou. Ele havia experimentado tanto o avivamento nacional sob Josias, como depois a apostasia flagrante com Jeoaquim. E enquanto ele observava a nação afundar, ele deve ter se perguntado: por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não faz nada? O livro, na verdade, é um diálogo entre Abacuque e Deus. Abacuque foi o único profeta que não falou por Deus ao povo. Mas antes, o que ele fez? Ele falou a Deus sobre o seu povo. Ele recorreu a Deus sobre o seu povo. E no início deste livro, nós vamos notar sobre 3 coisas nessa luta de Abacuque. Versículo 2 e 3. Abacuque, ele lutou com perguntas. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando? Eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar. Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão, me fazes ver a injustiça? A disseminação do pecado, irmãos, desenfreado na nossa sociedade, incomoda você? É impossível assistir a um programa de televisão sem que o pecado apareça diante dos nossos olhos. Até programas que supostamente promovem valores familiares minam o padrão santo de Deus. A propagação do pecado na sociedade deve nos perturbar. E foi o que aconteceu com Abacuque. Abacuque era um homem piedoso que levava a santidade a sério. E ele ficou triste ao ver o seu povo vivendo essa violação da palavra de Deus. Mas ele tinha uma luta ainda maior em suas mãos. Não era apenas o seu povo que estava fazendo, era o que Deus não estava fazendo. E aqui estavam as questões com as quais ele lutou. Como pode um Deus santo permitir a decadência espiritual? Abacuque, ele ficou horrorizado. O povo de Deus descaradamente infiel ao seu Deus da aliança. Abacuque não aguentou mais, então ele clamou e reclamou a Deus. Até quando vai aguentar essa bagunça, Senhor? É justamente isso. Até quando vai aguentar essa bagunça? Quanto tempo vai esperar até parar esse deslizamento escorregadio até o abismo? Essa é a essência da pergunta 1 que Abacuque fez ao nosso Senhor. Por que Deus não faz algo a respeito da injustiça? E isso ele perguntou no versículo 3. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Por que tolero o mal? Senhor, eu vejo isso, você não vê? E se o Senhor vê, por que não faz algo a respeito? E outra pergunta. Por que eu devo ser santo quando isso não parece ter muita importância, se o Senhor não faz nada? Por que eu devo ser santo? Alguns de nós estamos cercados por pessoas, colegas, amigos, seja lá quem for, que festejam muito, que zombam de nós por causa dos nossos padrões. E olhamos, parecem tão felizes, né? Parecem tão felizes. Talvez estejamos pensando da mesma forma que Abacuque. Por que eu devo ser santo quando isso
parece não ter muita importância. Lembra do versículo que nós lemos? Lá em 2 Pedro? As coisas permanecem como desde o início. Cadê a promessa da vinda? Contudo, a luta de Abacuque vai além dessas perguntas. Versículo 3 e a parte B do versículo, ao 4. Pois que a destruição e a violência estão diante de mim. A violência e a destruição estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Irmãos, é diferente da nossa realidade? O que Abacuque viu não fazia sentido para ele. Ele sabe que Deus é santo. Ele sabe que o povo de Deus deveria ser santo. Mas eles não estavam dando importância. E Deus pareceu não notar, ou se importar. E a evidência o confrontou dia após dia, e esse homem perguntou e falou: a sociedade estava cheia de violência. Destruição, violência estão diante de mim. Então o que nós vemos? Que quando a sociedade deixa de ser o padrão de Deus, resulta em violência. A lei ficou paralisada, porque ele disse: a lei está frouxa. A palavra indica que a lei estava sendo mal aplicada, ou nem sequer estava sendo aplicada. Parece um comentário sobre o nosso sistema jurídico hoje, né? Ações judiciais, brechas e abordagem de um tipo de justiça que, se você tem dinheiro, nós vamos te tirar dessa. Não é? Pessoas boas estavam sofrendo. Versículo 4. Os ímpios cercam os justos. Os ímpios se refugiam nos justos. Deus se importa quando os executivos, por exemplo, as pessoas importantes da alta sociedade, criam leis tributárias para evitar o pagamento de dinheiro que devem? Será que Deus se importa com isso? Será que importa para Ele quando o valor financeiro se torna mais importante do que o bem-estar de um trabalhador? Ele tem uma opinião sobre essas pessoas que distorcem a lei para proteger os culpados e tirar vantagem dos fracos? Abacuque aqui ele não está falando sobre as potências estrangeiras que estavam ali no cangote de Judá. Não é. Ele está falando sobre os judeus que estavam fazendo consigo mesmo. Havia grande injustiça social em seu país e cada um por si. Era assim. Cada um por si, a sobrevivência era do mais apto, do mais forte. Os empresários eram corruptos, viúvas e órfãos eram negligenciados. O padrão da palavra de Deus ignorado completamente. E Abacuque não aguentou mais, e talvez nós hoje estejamos sentindo o mesmo. Abacuque, ele lutou com a mesma confusão que nós enfrentamos, irmãos. É uma confusão dupla. Às vezes parece que Deus não responde às nossas orações. Abacuque orou, e orou pela sua nação, pelo avivamento do povo de Deus, mas nada acontecia, nada de bom, e as coisas só pioravam. E Abacuque lutou e perguntava: Deus realmente ouve as orações e responde às orações? Às vezes parece que Deus não controla o mal humano. Em Deuteronômio,
Deus havia prometido que não ficaria parado vendo o mal se espalhar por meio do seu povo. Mas era isso que estava acontecendo. A luta se intensificou para Abacuque. Talvez o mundo seja tão mal porque o Senhor não se importa mais, será? Ou pior, Ele se importa, mas será que Ele não pode fazer nada a respeito? E nós, já oramos como Abacuque? Não há nada de errado, irmãos, em colocar a nossa oração sobre a mesa diante de Deus, da mesma forma que Abacuque fez. Deus quer que nós sejamos honestos com Ele. Coloque na mesa. Ele quer que nós sejamos honestos com Ele. Na verdade, Ele odeia quando as nossas orações nada mais são do que rituais memorizados. Jesus advertiu sobre as vãs repetições, lembra? Mateus 6 e 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Se você está passando por dificuldades hoje, faça o que Abacuque fez. Leve a sua luta ao Senhor. Não fuja dele, venha até Ele. E então, segure o seu lugar e no seu tempo, Deus fará com você o que Ele fez com Abacuque. E nós vemos uma resposta. E qual que é a resposta? Versículo 5. Você notará uma mudança de prenome no versículo 5. Olha só. Antes era Abacuque que estava falando. E agora nós temos Deus falando. Deus começa a falar. Ele começa a se manifestar. E a resposta que Deus deu não foi apenas para Abacuque, mas foi para todo o povo de Judá. Os termos hebraicos no versículo 5 aparecem no plural. Olha o que diz esse versículo. Realizarei em vossos dias uma obra. Realizarei em vossos dias uma obra. A reclamação de Abacuque era que Deus parecia não notar as coisas ruins que estavam acontecendo. Então Deus respondeu a Abacuque, bem como a toda a nação, e a sua resposta, na sua resposta nós aprendemos 3 coisas. Primeira coisa, versículo 5. Vede entre os gentios e olhai. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos. Ou seja, vamos deixar mais fácil para entendermos? Olhe para as nações. Olhe para as nações, Abacuque. Observe, Judá. E fiquem totalmente surpresos com a resposta. Olhe, observem e fiquem surpresos. O Senhor vê então, irmãos? Ele vê. O Senhor vê, Ele certamente vê. E Ele vê 2 coisas, nós aprendemos nesse versículo, de acordo com essas palavras. Primeiro, Ele observa o seu povo. Ele observa o seu povo. Primeira coisa, Deus observa o seu povo. Ele sabia o que eles estavam fazendo. E também não estava satisfeito. Mas observe outra coisa. Ele manda olhar para os gentios. Observar as nações. Então, ele observa também as nações. E nós vemos, ele escolheu Israel para ser a menina dos seus olhos. O povo que através do qual ele trabalharia para enviar o Messias ao mundo. Ele escolheu a nação de Israel. Mas isso não significa que ele ignorou as outras nações. Aqui ele diz, olhe para as nações. Muitos dos outros profetas falaram sobre as nações vizinhas. Eles confrontaram seu pecado, previram seu julgamento.
e predito do dia em que Deus produziria verdadeiros adoradores dele nas nações gentias. Chegou até nós. Para Abacuque, Deus diz: sim, eu entendo. Deus estava dizendo para ele: eu entendo. Vejo muito mais do que você pensa que eu vejo. Eu estou olhando só para vocês. Eu estou olhando para muito mais coisas que você nem imagina. E na parte B do versículo 5, nós vemos que o Senhor agirá. Que tipo de ação? Realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Ou seja, Deus estava dizendo: porque eu vou fazer alguma coisa em seus dias, nas quais vocês não acreditariam, mesmo que eu lhes dissesse. Eu lhe direi, mas você não acreditará em mim. Deus nem sempre, irmãos, faz milagres para cumprir seus propósitos. E francamente, Ele normalmente reserva milagres para raras ocasiões, raríssimas ocasiões. Mas comumente, quando Ele quer fazer isso, Ele usa homens, Ele usa humanos para cumprir o seu plano. Suponha que você, como pai, esteja frustrado com a apatia espiritual do seu filho. Então você ora: Senhor, por favor, faça alguma coisa. O que ele poderia fazer? Ele poderia muito bem enviar um raio para chamar a atenção desse seu filho, mas provavelmente ele não vai fazer isso. Ele provavelmente vai usar um agente humano. Ele pode deixá-lo sentir a dor de um relacionamento rompido. Ele pode usar um chefe para tornar a sua vida mais dolorosa, por exemplo. Ele pode até usar a lei para lhe mostrar as consequências inevitáveis de viver uma vida em rebelião contra Deus. Você pode saber disso. O Senhor vê. Amém. Mas há algo mais que nós devemos entender sobre o nosso Deus. Que os caminhos do Senhor nem sempre vão fazer sentido para nós. Nem sempre. O que Abacuque ouviu em seguida foi chocante para ele. Ele aprendeu que Deus estava realmente farto do seu povo e queria fazer algo a respeito. Ele iria levá-los para uma disciplina firme. Como o Mônio disse esses dias, iria arrepiar. Iria arrepiar o seu povo. E adivinha o que ele iria usar para dar essa disciplina? Os babilônios. Ele iria usar os babilônios, também chamados de caldeus, habitantes da terra que hoje nós conhecemos como Iraque. E por que ele faria isso? Isso é o que Abacuque queria saber e nós vamos ver. Mas primeiro nós devemos observar algumas coisas sobre o que Deus disse a respeito dos babilônicos. No versículo 6, nós vemos que o Senhor é que levou os babilônicos ao poder. Deus está no controle, irmãos. Foi o Senhor que levou os babilônicos ao poder. Estou levantando os babilônicos. Nunca se esqueça disso. É Deus quem levanta, é Deus quem cria reinos, até mesmo os iníquos. E Deus dispõe deles. Deus faz o que quer com eles. E ninguém surpreende a Deus. Seja o mais forte que for. Seja o mais forte que possa parecer. E de acordo com o cronograma de Deus, enquanto Deus falava com Abacuque, os babilônios estavam varrendo o mundo, estavam fazendo um verdadeiro estrago. Deixando estragos, destruição, e logo seria a vez de Judá. E então, Deus disse algo mais sobre eles.
na parte B do versículo 6 ao 11. Vamos ver a descrição de Deus sobre o caráter e a conduta dos babilônios. Olha como esse povo era. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos. À tarde, os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, e os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Muito forte, irmãos. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente e seguirá e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus, Deus no minúsculo. Então, certamente, nós vemos que os babilônios não ganhariam nenhum prêmio de escoteiro. Pelo contrário, né? Eles eram terríveis. Eram terríveis, agressivos, autopromoventes. Então Deus descreveu o poder da cavalaria da Babilônia, mencionando 3 predadores, o leopardo, o lobo e a águia. Ou seja, eram implacáveis. Eles gostavam de violência. Eles zombaram de todas as outras autoridades. Eles eram orgulhosos, arrogantes e, acima de tudo, blasfemos. Porque nós vemos no versículo 11, cuja força é o seu Deus. Eles adoravam a si mesmos. Contudo, qual que era o propósito de Deus para os babilônios? Ele os levou ao poder. E embora soubesse quão perverso eles eram, Deus os levou ao poder. Ele usou os babilônios para julgar o seu próprio povo. Usou essa nação perversa para julgar o seu próprio povo. Como poderia ser isso, né? Como pode? Como Deus poderia usar os babilônios para julgar o povo de Judá? Eles eram ainda mais perversos. E foi exatamente assim que Abacuque respondeu. E veremos a resposta de Deus na próxima vez. Mas saiba disso. Menos de 20 anos depois que o Senhor deu essa mensagem para Abacuque, aconteceu exatamente conforme o Senhor havia dito. Os babilônios chegaram na cidade, eles demoliram completamente Judá, incendiaram o templo e levaram os judeus cativos. Fizeram um verdadeiro estrago. E na próxima vez que você se perguntar por que Deus não faz alguma coisa, prepare-se. Prepare-se, porque Ele pode nos surpreender. Ele pode nos surpreender. E aqui nós vemos que o Senhor vê. Nós vemos que o Senhor age. Mas seus caminhos nem sempre farão sentido para nós. Nem sempre. Irmãos, irmãs, e você que está aqui nos ouvindo, nós vivemos num mundo em que nós precisamos de uma mensagem de Abacuque. Precisamos não apenas ouvi-la, mas torná-la pessoal em nossas vidas. Amém. E para darmos sentido, os nossos desafios são, primeiro, nós devemos conhecer melhor o nosso Deus. Muitas pessoas têm uma visão minúscula de Deus, assim como Abacuque teve de início. Temos uma visão minúscula de Deus. E se isso for verdade para você, você vai ter dificuldade no mundo real. Por quê? Porque no mundo real, as coisas não funcionam onde cada problema tem uma solução agradável no final. Como se fosse
contos de fada, historinhas. Pelo contrário, nós vemos que existe resposta. Existe resposta para os problemas da vida. Mas muitas vezes essas respostas não são tão simples assim. Não são tão simples. E se quisermos experimentar vida, nós devemos conhecer Deus. Se quisermos dar sentido à nossa vida, nós devemos conhecê-lo melhor. E como que nós fazemos isso? Como nós dissemos no início, estudando a palavra. Que passo nós estamos dando para conhecer Deus melhor em nossas vidas? Estamos convencidos de que as pessoas que têm um relacionamento superficial com Deus terão uma vida superficial, terão uma vida instável. Outra coisa que nós precisamos dar sentido em nossa vida, deixar Deus ser Deus em nossa vida. Irmãos, muitas vezes nós temos nos recusado a fazer isso. Deixar Deus ser Deus em nossa vida. Quem está no controle da nossa vida? É Deus ou nós? É Deus, irmãos. Amém por isso. Este mundo é de quem? É de Deus. Se nós estamos vivendo num mundo de Deus, na qual Ele criou, no qual pertence a Ele, então nós devemos colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. E se nós não fizermos isso, nós somos culpados de transgressão. Foi isso que Adão e Eva tentaram fazer. Eles pensavam que sabiam melhor do que Deus o que era melhor para eles. E então eles fizeram isso. E ao fazerem isso, trouxeram o julgamento de Deus sobre todos nós. E é por isso que coisas terríveis acontecem neste mundo. É porque as pessoas seguiram o seu próprio caminho. Mas Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para resgatar todos os pecadores. Todos. Ele obedeceu à lei de Deus e morreu para pagar a pena pela nossa desobediência. E então ele venceu a morte. Hoje ele oferece perdão e uma nova vida a todos os que creem em Jesus. Para sobreviver neste mundo, irmãos, nós temos que resolver essas questões. Quem será Deus em nossa vida? Eu ou o próprio Deus? Quem vai dar as ordens? Deixar Deus ser Deus em nossa vida. Há uma questão importante que nós também devemos responder. Nós estamos dispostos a aceitar métodos radicais de Deus que Deus pode escolher para cumprir o seu propósito em nossa vida? Que pergunta profunda. Estamos dispostos a aceitar os métodos radicais que Deus pode escolher para cumprir o propósito dele em nossas vidas? Na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos, até mesmo na vida dos seus pais. Deus escolheu abalar o seu povo por meio bastante radical, como nós vimos. Terceiro, decidir viver pela fé. Talvez o versículo principal deste livro seja Abacuque 2, versículo 4. Um texto citado no Novo Testamento mais de uma vez, várias vezes. O justo viverá pela fé. Decidir viver pela fé, irmãos. O justo viverá pela fé. Abacuque, nós vimos, enfrentou várias questões difíceis. Deus lhe deu respostas. Mas o ponto principal para Abacuque e para nós é este. Devemos viver pela fé, porque nós somos salvos pela fé. Amém. Então devemos viver todos os dias dessa maneira, pela fé. Os caminhos de Deus nem sempre vão fazer sentido para nós e por isso que Ele é Deus. E para viver pela fé, nós não devemos nos contentar com uma visão diminuta de Deus, uma visão diminuída. Nós temos a tendência, preste atenção, nós temos a tendência
de tentar colocar Deus em uma caixinha e dizer para Ele o que Ele pode ou não fazer para nós. Nós temos a tendência de fazer isso. Em vez de concordar com a verdade bíblica, de que fomos nós que fomos criados à imagem dele, não ele criado à nossa imagem. Então nós não devemos comprimir Deus à imagem do homem. Não devemos tentar reduzir Deus ao nosso tamanho, para trabalhar de maneira que faça sentido para nós. O que nós queremos é isso, tudo que faça sentido para nós. E para dar sentido ao mundo, nós devemos conhecer Deus novamente, para nós refrisarmos, deixar Deus ser Deus em nossas vidas, decidir viver pela fé. E a última coisa, quarta coisa, lembrar-se de que nós não vemos a imagem completa de todas as coisas. Nós não vemos tudo. Você está se perguntando o que Deus está fazendo em sua vida? O problema de Abacuque era que ele não conseguia ver o quadro completo da situação. E nem nós podemos ver. Mas Deus pode e Deus faz isso. Amém. Coloque sua confiança nele hoje. Amém? Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Amém.